Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite. A graça e a paz. Amém? Amém. Eu vou usar dois textos para a gente, que serão o trilho, né, dessa mensagem. E o tema da minha mensagem nessa noite é Decida Crer. Talvez você possa estar pensando, mas como eu decido crer em algo que faz eu crer? É claro que quando nós começamos a experimentar a manifestação que a fé ela proporciona para nós, a primeira coisa que vai acontecer dentro de nós é a mudança de pensamento, amém? Eu sei que muitas pessoas falam que a gente não vive pelo que sente, isso de fato é uma verdade, mas você nunca vai conseguir desassociar a fé dos teus pensamentos, uma vez que você começa a discernir pelo seu intelecto algo que a sua capacidade não pode te dar. A fé ela tem o compromisso de levar você a desenvolver um papel que vai começar a alterar a forma de você pensar, porque às vezes nós podemos ter uma forma de pensar e saber como a fé funciona, mas nem sempre podemos ter estímulos para ter uma ação para aquilo funcionar. E sabe, queridos, decidir crer é fazer com que você saia, né, de um papel onde há uma manifestação natural e ela tem conduzido muitas vezes a sua mente. Mas quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós vamos entender que a fé, ela é a resposta do espírito humano à palavra. Eu vou repetir isso. A fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Eu não sei se você lembra, não precisa abrir só para você ter como informação, mas Paulo ele diz isso muito claramente em Romanos 8,16. Ele diz, e o próprio Espírito, ele dá testemunho no meu espírito que sou filho de Deus. Sabe, todas as vezes que você começar a comprometer a sua forma de pensar, lembre-se, você só não pode comprometer a sua forma de agir. Porque toda vez que você começa a colocar o seu pensamento para funcionar diante daquilo que você está recebendo de Deus, lembre-se, a palavra ela é a manifestação de Deus. A reação para aquela palavra depende de você para Deus fazer aquilo que Ele disse. É por isso que quando nós começamos a olhar para a fé, nós precisamos ter uma decisão, porque nem sempre nós vamos perceber de que alguma coisa está acontecendo, mas você vai decidir crer que vai acontecer. E para isso eu quero que você abra, por gentileza, em Mateus capítulo 13, eu quero ler aqui uma parábola que ela fala de forma muito poderosa sobre isso. Porque às vezes nós criamos algumas expectativas, no versículo 18, às vezes nós criamos algumas expectativas que, na verdade, nós não temos condições de sustentá-las muitas vezes, porque o nosso nível de fé não está tão equiparado àquilo que nós estamos desejando. E sabe, existem duas reações que podem fazer com que você discirna a vontade de Deus. A primeira, aquilo que você deseja e sente. A segunda, aquilo que você realmente crê. É por isso que da mesma forma que o seu sistema nervoso ele é parte integral do seu corpo, assim a sua alma é inseparável do teu espírito. Você não consegue separar o seu sistema nervoso, da mesma forma a sua alma e o seu espírito trabalham de uma forma conjunta. Porém, existem duas probabilidades: aquela que vai te levar ao limite das coisas e aquela que vai fazer você ter aquilo que você não tem. Por quê? Porque fé, na verdade, é você usufruir de coisas que já estão prontas em Deus. Às vezes nós achamos que fé é você ter uma carta na manga para resolver um problema, quando na verdade a fé, ela é uma resposta que você dá para a palavra de Deus. Ou seja, você credibiliza aquilo que a Bíblia diz, você coloca crédito sobre aquilo que Deus disse. Por quê? Porque nem sempre o seu pensamento ele tem capacidade de enxergar de uma forma totalizada aquilo que você está crendo. Mas à medida que você passa a renovar a sua mente pela palavra, você vai entender que todo o fluxo divino está naquilo que você está recebendo da parte de Deus. Amém? Eu sempre digo que fé, ela é uma posição maior do que a necessidade. A fé, ela nunca vai se manifestar quando você precisa de algo, mas a fé, ela tem uma condição de começar a mostrar para você que aquilo que você precisa já está liberado de acordo com aquilo que você sabe que já é seu.
E eu acho interessante aqui em Mateus 13, no versículo 18, que a Bíblia diz: portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora, é interessante que no versículo 20 ele diz assim, quem está falando isso? Jesus. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. E aqui você vai ver aqui algumas partes que a Bíblia começa a ensinar de acordo com que a palavra ela é semeada. Agora, nós precisamos entender que nem sempre a nossa atitude de crer, ela ficará trabalhando sozinha sem você decidir fazer algo que você tem impossibilidade naquilo. Toda vez que você começa a perceber que a fé, ela começa a te levar a ser estimulado por algo, você precisa entender que Deus, Ele já tem a resposta necessária para a sua atitude. Mas a sua atitude é quem vai acionar a resposta que traz a resposta. Deus é a resposta da resposta. E quando você começa a perceber que na verdade Ele está te conduzindo a ter uma mudança de pensamento, você começará a perceber que a sua mente e o seu corpo não conseguirão mais te atrapalhar. Por quê? Existem duas coisas que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. E eu acho muito interessante que esses três versículos, eles associam exatamente quais são as causas que podem impedir da sua fé funcionar. Primeiro, ele diz no versículo 1 de Romanos 12: rogo-vos, porém, irmãos, pelas misericórdias de Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto da razão. Versículo 2: e não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento, para que você seja capaz de experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, ok? Agora, quando nós começamos a olhar o apóstolo Paulo falando nesses dois primeiros versículos, você vai perceber que ele coloca em xeque duas ações, o seu corpo e a sua mente. Às vezes algumas coisas não estão acontecendo, não é porque o diabo está se opondo àquilo que você está crendo, nem àquilo que Deus já te deu. É que muitas vezes a nossa mente, o nosso corpo pode estar desestabilizando a nossa forma de crença, colocando dúvida em relação àquilo que sentimos. E quando nós começamos a olhar para o estímulo da fé, nós vamos começar a perceber que na verdade a fé, ela é um mecanismo que vai fazer com que você desenvolva uma maturidade de começar a crer em alguma incapacidade que se move em você. Porque a incapacidade muitas vezes, ela vai se apresentar como uma dificuldade, como algo que você ainda não tem. Mas sabe, quantos de vocês já receberam uma palavra vinda de Deus? Quantos de vocês já receberam uma promessa de Deus? Agora, quando você começa a perceber que a fé, ela tem uma única forma de se manifestar, você começará a conduzir a sua mente e o seu corpo a se subjugar a uma manifestação que na verdade vem por uma liberação da palavra que se move no teu espírito, mas que fará com que você dê comandos ao seu sistema nervoso, às suas ações comportamentais, a ponto de você começar a diluir as formas de você pensar pela sua forma de crer. Por quê? Porque os teus sentimentos sempre vão querer falar daquilo que você precisa. Mas a palavra de Deus diz que a fé, ela é o comportamento da certeza das coisas. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ou seja, ela tem um fundamento. E quando você olha para a fé, você vai perceber de que ela não pode ser trocada pela necessidade que você tem, porque nem sempre aquilo que você precisa vai levar você a experimentar de tudo que Deus pode fazer. Às vezes, Deus pode se tornar aquilo que você precisa e Ele pode muitas vezes não passar daquilo, porque a sua quantidade de fé, ela está ligada à tua necessidade. E na verdade a fé, ela não precisa se equiparar com aquilo que você está vivendo, porque aquilo que você está vivendo não é aquilo que você precisa. Por que eu estou dizendo isso? Versículos seguintes, Jesus ele começa a ensinar que na verdade a fé, ela produz uma raiz, ou seja, ela tem raízes. E quando você começa a olhar alguns versículos mais abaixo, ele começa a falar sobre o grão da mostarda. E é interessante que Jesus, ele começa a fazer uma alusão ali para os discípulos em meio a essa parábola, porque ele começa a dizer que a fé daquelas pessoas precisa ser como o grão, não do tamanho do grão. Por quê? Porque nem sempre você vai ter fé suficiente para alcançar coisas que são maiores do que a sua forma de pensar.
Mas às vezes você vai começar a compreender que quando você começa a desenvolver um papel de começar a resistir às coisas que você precisa, você vai começar a perceber que você está entrando num lugar que a fé já está acontecendo e trazendo as coisas para você sem que você tenha esforço suficiente para aquilo. E eu acho interessante porque quando ele diz, olha, você precisa ter a fé como o grão e não do tamanho de um grão. Porque Jesus ele começa a trazer a possibilidade de entender que a fé ela tem uma forma de se manifestar e um cumprimento. Quando ele fala sobre esse grão, é evidente que ele está tocando sobre a biologia, ele está tocando sobre o fundamento da naturalidade daquilo que desenvolve o papel do grão. Por quê? Porque ele não se refere propriamente do tamanho da fé, e sim de como ela se manifesta. Porque ele está dizendo sobre o grão, e o grão da mostarda, ele não produz híbrido, ou seja, você não pode ter uma polinização cruzada quando você planta um grão de mostarda perto de qualquer outra semente. Ela não pode ser alterada, ela não pode ser invadida. Por quê? Porque quando você pega certos grãos, você vai perceber que dentro da sua genética, ela oferece uma força de exposição. Por exemplo, você vai pegar uma pimenta jalapeño que arde, você vai pegar essa semente e você vai plantar na terra, e você vai pegar uma semente de pimenta biquinho que não arde. E se você plantar ela perto de uma pimenta jalapeño, ela vai começar a arder. Por quê? Porque a sua genética começará a ser influenciada pelaquela outra. Mas quando você pega o grão da mostarda, ela não produz híbrido e por isso não dá polinização cruzada. Então se você colocá-la perto de qualquer outra semente, seja ela forte ou fraca, toda a substância daquela outra semente não vai conseguir invadir ela. Por quê? Porque ela é bloqueada para receber influências. Jesus estava dizendo sobre esse grão. E esse grão na verdade não é o que vai mudar a sua perspectiva. Esse grão é o que vai fazer você mudar o fundamento, para que a sua perspectiva não seja mais a mesma. Veja, quando ele fala sobre o grão, ele está dizendo, olha, você precisa ter uma única forma de crer. Você não pode ser instável, você não pode estar sendo levado pelas situações. É por isso que fé não é considerada biblicamente como uma atitude de você ter uma ação para você receber algo, uma vez que a Bíblia diz em Romanos 8,32 que aquele que não poupou o seu único filho, ele nos entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 diz também, o seu divino poder nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e a piedade. Veja, existem vários versículos que diz respeito acerca daquilo que você já tem, mas você não está enxergando. Porque na verdade o fato é que quando você começa a desenvolver um papel de perceber como a fé está mudando a sua perspectiva, você nunca vai gerar uma visão de necessidade. Você nunca vai querer combater as coisas sabendo de que você tem uma carta na manga. Sabe por quê? Porque essas coisas, elas precisam perceber de que existe um poder de domínio sobre aqueles que têm a passagem livre para possuir as coisas que Jesus já conquistou. E eu acho interessante isso, queridos, porque quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que Paulo, ele toca em pelo menos 6 passagens que falam acerca do pensamento. Ele fala isso em Romanos capítulo 2, ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, ele fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 23, e ele vai falando sobre algumas ações que nós devemos ter primeiro no pensamento. Por quê? Porque o seu modo de pensar é a primeira estação que vai começar a mobilizar a sua forma de crer. Por quê? Porque dentro daquilo que você pensa, você vai começar a tornar o seu destino de acordo com aquilo que você está recepcionando, aquilo que você está vendo. E é interessante que Paulo diz em Efésios 4:23, ele diz, revistai-vos do Espírito do vosso pensamento. Agora, por que Paulo diz que nós temos uma ação também espiritual no nosso pensamento? Se nós não vivemos por aquilo que sentimos. Porque na verdade o pensamento, ele é uma sugestão. E quando nós começamos a acatar sugestões, aquilo se transforma num sentimento, embora todas as duas coisas funcionam no mesmo lugar, na mesma parte psique. Mas veja, quando você começa a se deparar com pensamentos de coisas que se levantam contra você,
Quando você começa a rebater essas coisas pela palavra, aquilo não se torna num sentimento. Por quê? Porque você não potencializa aquilo que foi sugerido a você. Então, quando você começa a associar a fé, você começa a perceber que quem decide crer é você. Por quê? Porque Deus é o autor dela, Ele sabe como funciona, Ele quem a criou. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: porque eu estou com os meus olhos fitos no autor. Sabe que o autor, ele sabe qual é o final da história? Eu não sei você, mas eu pegaria tudo que eu estou passando agora e eu começaria a dizer: eu sei qual é o meu final. Você precisa pegar a tua fé e você precisa dizer para ela: senta aqui, eu tenho algo para te dizer. Eu estou pronto para acatar aquilo que você está crendo. Eu estou pronto para receber aquilo que você já produziu. Eu estou pronto para receber aquilo que eu não tenho. Sabe por quê? Porque quando você olha com os olhos da fé, você entrou numa posição de decidir não ser levado pela tua necessidade. Sabe que às vezes as pessoas estão agindo como se a fé fosse muito barata, porque elas estão colocando fé demais numa conta de R$100. Elas estão colocando fé demais para pagar as contas. Elas estão colocando fé demais para obter coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: a fé, ela é uma licença que você dá para o seu entendimento, para que ele possa começar a se submeter a coisas que ele ainda não conhece. E você começa a atrair coisas, você começa a trazê-las para o teu mundo. Você começa a entender que na verdade é uma divisão entre aquilo que a sua alma pensa e precisa, sobre aquilo que o seu espírito ele já possui. Deixa eu te dizer uma coisa: teu espírito tem capacidade suficiente para fazer coisas que ainda são impossibilitadas por você. Mas à medida que o seu corpo e a sua mente se subjuga a uma manifestação do teu espírito, tua mente começará a se adequar numa posição de começar a enxergar as coisas como você está vendo. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque você não consegue desassociar sua forma de pensar pela de crer, mas você consegue desassociar a manifestação de um para outro. É por isso que o escritor de Hebreus, ele disse em Hebreus capítulo 4, no versículo 3, ele diz: os que creem, eles entram no descanso do Senhor. Eles entram. Por que o autor de Hebreus está dizendo? Sobre o que ele está dizendo? Sobre a primeira geração do povo do Egito, que estavam reclamando de coisas, porque eles tinham recebido uma palavra, mas eles não sabiam se comportar em relação a ela. Deixa eu te dizer uma coisa: não significa que Deus disse algo para você que vai acontecer. Não significa que Deus liberou algo para você que já é seu. Não significa que Ele te prometeu é que vai se cumprir. Mas significa que quando você começar a reagir sobre aquelas coisas que Ele disse. Por isso que Jesus, ele começou a trazer essa tônica: todo aquele que ouve a minha palavra e não a entende. Ele não está falando sobre sabedoria, ele está falando sobre comportamento e recepção. Por quê? Porque a fé, ela é o lugar onde você coloca as suas expectativas para dizer: pode vir que eu já estou pronto, pode se manifestar que eu estou esperando. Quando você começa a andar por meio da fé, você começa a se assentar num lugar que a Bíblia começa a dizer: é teu, está pronto, vai acontecer, se manifestou. Ei, fé é para aqueles que decidem andar num lugar que as pessoas não estão enxergando as coisas. Aleluia. Você decide receber. É como quando você entra naquela bela churrascaria, a primeira coisa que acontece é alguém te recepcionar. E o garçom nunca pergunta para aquela pessoa que está entrando: você tem dinheiro? Vai pegando, isso é muito espiritual. Ele não faz a pergunta: você tem dinheiro? Ele te acomoda.
E o que acontece? Quando você entra, a primeira coisa que você tem é um cardápio. Por quê? Porque você está sentado e você está pronto para tocar em coisas que você ainda não viu. Então quando você se senta, o garçom, ele pergunta para você o que você quer. E você começa a escolher todas as coisas que você quer. Ele vai até o lugar de preparo e ele volta com aquilo que ele preparou. Sabe por quê? Porque tudo que está no cardápio ele sinaliza. O que não tiver ele sinaliza, dizendo não tem. Mas enquanto ele não sinalizar, significa que tudo aquilo já está pronto. Por quê? Porque ele tem o dever de trazer para você aquilo que você está apenas desejando. Quando você olha a palavra de Deus em Eclesiastes 10:27, a Bíblia diz que as aves dos céus, elas pegam suas palavras e os seres alados divulgam ela para Deus. Quando você começa a perceber que a sua posição em Deus na palavra não é de falta, não é de escassez, não é de enfermidade. Quando você começa a discernir que todas essas coisas já estão prontas porque estão disponíveis no reino que você faz parte, sabe o que acontece? Você senta, você levanta a mão, o anjo vem e ele pega aquilo que você está crendo e ele vem trazendo nas tuas mãos, irmãos. Ele decide olhar para você e dizer assim: pois não. Qual é a de hoje? O mesmo ou mais? Number one, number two. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo sabe o que funciona e o que não funciona. E tem mais uma coisa, o diabo também percebe a sua reação. Atos capítulo 14, e esse é o segundo texto do trilho da minha mensagem, versículo 8. Você é muito ungido, viu, cara? Deus vai fazer coisas grandes. Coisas grandes vão se manifestar sobre você. Versículo 8 diz assim: em Listra, Paulo estava numa cidade chamada Listra. Havia um homem paralítico dos pés e aleijado desde o seu nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Preste bem atenção nessa passagem, vai virar uma chave aqui hoje para nós. Versículo 9 diz assim: ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Foi isso? Você está lendo sua Bíblia? Veja, a Bíblia diz que Paulo viu que havia fé. Por que o diabo ele se apoia muitas vezes nas nossas reações? Porque na verdade quando você libera uma palavra, ou Deus libera através de você, usando alguém pela sua palavra, a única forma de se manifestar é por meio de uma reação. A Bíblia diz que aquele homem foi visto que fé estava se manifestando nele. Por quê? Porque havia uma reação sobre o que ele estava ouvindo e recebendo. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo, ele pode perceber a forma que você está se comportando quando uma palavra se levanta contra você. E às vezes a fé não será suficiente quando sua reação não produzir obras. Por isso que o Tiago disse, ele disse: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé que eu te mostrarei as minhas obras pela minha fé. Então na verdade a Bíblia está dizendo que Paulo disse para aquele homem: levante-se, não disse seja curado. Por que ele disse levante-se e não disse seja curado? Porque a reação imediata da fé é considerar os caminhos que fazem você mudar de pensamento. A fé, quando começa a se manifestar em mim e você, ela procura, na verdade, produzir meios de fazer com que você mude a forma de você pensar, não os seus caminhos. Porque você pode estar andando no deserto e Deus pode fazer com que água se manifeste ali. Você pode estar pisando num lugar de escassez e petróleo pular do teu pé. Por quê? Porque na verdade não é o ambiente, não são as coisas, mas é quem está lá e o que está crendo.
Quando você começa a andar na operosidade da fé, você começa a corresponder a algo que está no teu espírito humano, que agora entra na sua forma do culto da razão. Você pode saber o que está acontecendo, você pode não ter o suficiente para passar por aquilo, você pode não ter condições para aquilo, mas você tem uma palavra que o teu espírito humano cata e diz: Senhor, até aqui eu sei, mas daqui para lá só você sabe. Então você dá a resposta do teu espírito humano à palavra de Deus. Por quê? Porque você credibiliza alguém que tem a sentença final sobre algo que você ainda não descobriu. Deixa eu te dizer uma coisa: andar pela manifestação da fé é você trocar não somente a sua visão, mas você trazer para o teu coração algo que vai começar a mudar a sua mente. A princípio, às vezes, quando nós não temos fé suficiente, nós colocamos a palavra para entrar no coração. Mas vai chegar um momento que o seu coração vai estar tão convencido pelo Espírito, porque lá é a manifestação do teu Espírito, que você vai liberar do coração, porque vai sair pela sua boca, porque você já não precisa colocar, já está no ambiente de sair. Quando você começa a perceber que dentro de você há uma reciprocidade sobre a manifestação da fé, você não vai depender de uma manifestação de Deus, você vai depender daquilo que Ele disse, então você vai se manifestar. Então, quando você começa a perceber que a fé começa a submeter as suas atitudes a ponto de colocar você num outro nível de ambiente, de visão, você começará a perceber que Deus não toca nas coisas, mas Ele se manifesta em você. Veja, em Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o mais íntimo de todo o seu ser. Aonde Deus ilumina? Dentro de você. Deus não quer promover simplesmente um milagre sobre coisas, Ele quer fazer você entender como aquilo se manifesta. Senão era fácil ele transportar o povo do Egito até a terra prometida. Mas entenda, dentro do processo daquilo que você vive, tem uma ação que abre a porta da qual você precisa entrar. Deus, Ele te dá a palavra, mas você recepciona a sua forma de pensar. Por quê? Porque não é Deus que muda o nosso jeito de pensar. É por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 10:4: as armas que lutamos, elas não são humanas. Se você está lutando com as coisas que você precisa, você está guerreando com a coisa errada e inferior. Então ele diz: as armas que lutamos não são humanas, são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Versículo 5: destruímos. Não é Deus que destrói. Deus muda o meu pensamento. Não! Deus não muda o seu pensamento, mas você subjuga ele à palavra. Então a Bíblia diz no versículo 5: destruímos toda altivez que se levanta contra os pensamentos de Deus. Por que a Bíblia diz que você destrói a altivez que se levanta contra o pensamento de Deus? Porque entre Deus pensar e você pensar, Ele quer que você haja. Por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo em 1 Coríntios 2,16. Por quê? Porque entre a sua mente e a mente de Deus existe uma nova natureza. E essa nova natureza é o combustível que vai fazer com que você termine a sua forma de pensar e creia como Deus está pensando. Você começa a trazer a sua mente para o lugar onde Deus está operando. Você começa a trazer a sua mente para o lugar onde o milagre está acontecendo. Você não precisa conferir as coisas que os seus olhos estão vendo. Você só precisa olhar com os olhos da fé e decidir crer em algo que ainda não aconteceu. Então você destrói os pensamentos. Você destrói a altivez. Você destrói o sofisma. Por quê? Porque o diabo não está interessado no seu carro, no seu dinheiro, na sua casa. Ele está interessado em tirar do seu coração o que traz essas coisas. Porque se ele tira do coração, ele arrancou tudo seu. Por quê? Porque uma palavra vinda de Deus não é o suficiente. Não é? Não. Não. Por quê? Porque ela pode ser roubada. E se ela é roubada,
ela não tem produção suficiente para levar você para o lugar que ele está pensando. Foi por isso que ele disse para Adão e Eva: quem foi que falou para vocês que vocês estavam nus? Ou seja, quem mudou a sua forma de pensar? Quem conseguiu te persuadir? Era isso que ele estava falando. Para quem você emprestou os seus ouvidos? Eu falei isso aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você desenvolve um papel diante daquilo que você está vivendo, você está pronto para perceber o que está se manifestando. Você não conseguirá, eu não conseguirei, nós não conseguiremos experimentar algo vindo da parte de Deus se você não tiver a sua mente longe da sua necessidade. Porque ela precisa primeiro se renovar para depois se convencer. Enquanto nós não tivermos palavras que façam a nossa mente depender daquilo que a Bíblia diz, renovando ela, você não produzirá um espírito dentro de você que faça você obter coisas que muitas vezes está fora, está além do seu raio de influência. Deixa eu te dizer uma coisa, existe um versículo que chama muito a minha atenção, que Jesus ensina os discípulos, e quando ele estava voltando de Betânia teve fome, lá em Marcos 11. Eu não vou me ater aqui a toda a história, que é uma outra mensagem que eu tenho, mas a Bíblia diz no versículo 24, que ele disse: tudo quanto você pedires orando crendo, recebereis pela isso. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que não existe data prevista para você ter milagres. Ele estava dizendo, existe o início do milagre quando você ora. Tem gente esperando, vai chegar o dia, é daqui 10 dias, é daqui 10 dias. Meu irmão, você está esperando chegar os 10 dias? Jesus estava dizendo, tudo quanto você pedir orando, crendo, já era. Eu vou traduzir na minha linguagem. O que você pediu, creu, é seu. Era isso que Jesus estava dizendo. E às vezes nós estamos provando de uma fé paliativa, de uma fé que muitas vezes está ligada à minha condição de pensar e precisar. E na verdade, quando você começa a tirar isso de dentro de você, você começa a experimentar os benefícios que ela traz em te mostrar como é viver uma vida de sossego. Por isso que diz que quem crê entra nesse descanso. E o autor de Hebreus estava dizendo exatamente sobre aquele povo que estava com a mente aflita com uma palavra sentenciada, porque Deus disse, vai para lá. E isso você não vai encontrar só com o povo do Egito. Você vai encontrar em Marcos 4, quando Jesus estava atravessando para o outro lado da margem. Ele disse, atravessai para o outro lado. Ele não disse sobre ventos e tempestades. Sabe por quê? Porque não é necessário você colocar os seus olhos em algo que Deus não disse para você pôr. Quando você repara o que está acontecendo, você está cogitando algo para se manifestar. Por isso que quando você olha, todas as vezes que você olha para a palavra atentar na Bíblia, você vai entender uma coisa, ela vem do termo chamado escopeu no grego, que significa fixar, reparar mais do que se é necessário. Então na verdade, o segredo todo não é porque o diabo é mau, é porque ele joga coisas que rebaixam a sua forma de crer. Então quando você olha aquela passagem de Marcos 4, a Bíblia diz que quando Jesus disse atravessai para o outro lado, ele não precisou dizer, olha, vamos atravessar, vou dormir. Terceiro ponto, ventos. Quarto, águas começarão a entrar no barco. Quinto, vocês terão medo. Sexto, me acordarão. Sétimo, vou repreender tudo. O mapa. E tem gente trabalhando com a fé como se ela fosse levar você a compreender cada fase que não está dando certo. E na verdade a fé não é para você reparar no que está acontecendo. Por isso que é errado você ficar vivendo uma vida de fé, produzindo coisas no seu desespero. A fé não é um discernimento dos problemas. Nossa, aconteceu isso, meu Deus do céu, Pai, no nome de Jesus, Salmo 91, 23, 619. Não! Fé é um descanso. O diabo jogou. Viajou. O que aconteceu com Smith Wigglesworth?
Ele escutando um barulho, um vendaval, a cortina da sua casa mexendo, um barulho lá embaixo. Ele vai descendo, ele olha e ele vê um demônio sentado no sofá da casa dele e diz: é só você? Vou dormir. Por que ele reagiu assim? Porque o diabo gosta de persuadir com as sugestões, não com as materializações. A materialização quem dá é você. A Bíblia diz em 1 João 5,18: todo aquele que é nascido de Deus e não peca, todo aquele que é nascido de Deus e não peca, todo aquele que é nascido de Deus e não peca, tem o não peca lá, viu? Lembra? Não peca. Para depois falar, sou nascido de Deus. E por que me aconteceu? Olha bem, todo aquele que é nascido de Deus e não peca, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Então, na verdade, existem coisas que a minha falta de fé está produzindo ausência da consciência daquilo que já aconteceu. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de um processo nem tudo será revelado para você, mas tudo precisa ser crido. Porque às vezes a revelação pode nos colocar numa posição de comodismo, se você não discernir que revelação é um apontamento para coisas que já aconteceram. Deus não é pego de surpresa quando uma palavra é liberada. Deus não quer mostrar o poder dele quando coisas acontecem, mas o poder de Deus se apresenta às coisas quando você recebe aquilo que vai acontecer. Fé é você começar a discernir que aquilo que ele disse vai acontecer. Eu não estou vendo, também nem preciso. Eu não tenho capacidade suficiente, pouco importa. Por quê? Porque o derivado da fé é mostrar que você tem uma reação que mostra para o diabo que você não está preocupado. Como é que você está? De boa. Como é que você está? Tranquilo. Meu Deus, já está amarrado. Está certo aí? Está repreendido. Vamos lá, rapidinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a estabilidade que ela produz em você é te colocar num lugar que o ambiente não tem poder de persuadir aquilo que você está vendo. Por isso que Jesus não disse sobre ventos e águas, ele só disse: vá para o outro lado. O que aconteceu? Quando os ventos se levantaram contra os discípulos, o príncipe da potestade do ar começou a agir. Por quê? Porque o diabo usa efeitos naturais das condições climáticas para tocar pessoas. Por quê? Porque ele mesmo não pode tocar. Lembra de Jó? Veio o fogo do céu. Ixi, foi Deus. Os amigos dele inflamando a orelha dele. Eu tenho uma pregação sobre Jó que fala só sobre isso. Não, foi o príncipe da potestade do ar que está lá em Efésios que Paulo fala. Ele se utiliza de fenômenos naturais para destruir coisas. Então o que aconteceu? Não era suficiente a palavra, mas sim o comportamento. Por quê? Porque Jesus disse em João 8,31: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Versículo 32, o que mais dá ibope: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é assim? Esse todo mundo conhece, não é isso? Mas e o 31? Porque o 32 demonstra o que entrou no teu coração. O 31 mostra como você aplica aquilo para entrar no coração. Então quando Jesus ele diz para eles atravessarem para o outro lado, ele não precisava falar de problema. Sabe por quê? Porque fé não se incomoda com aquilo que você vai enfrentar. Eu vou repetir isso: fé não se incomoda com aquilo que você vai enfrentar. Sabe por quê? Porque ela é um fato que sai do pensamento de Deus, que é o autor das coisas que deram certas. Deus não compete com aquilo que você está vivendo. Deus não compete com as coisas que você está precisando. E sabe de uma coisa? Para a gente começar a fechar aqui, a Bíblia diz que quando os ventos vieram, Jesus ele se levanta e diz: vento, acalme-se, aquiete, águas, tranquilizem-se. Ele faz duas perguntas: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé?
Quando Jesus ele começa a mostrar para os discípulos que eles foram persuadidos pela forma de pensar, o medo teve condições de abortar o caminho deles naquele momento. Sabe por quê? Porque os efeitos sobrenaturais do príncipe da potestade do ar, naquele momento se chama no grego epibalo, que significa uma ação do fenômeno usado para tirar eles do seu destino. Você sabia que o diabo só usa coisas para ver se você está completamente firme para continuar ou retroceder? A sua fé é demonstrada pela atitude que você tem sobre aquilo que você recebeu de Deus. E quando nós começamos a perceber que a fé, ela nos leva a comprometer o nosso comportamento, sua forma de pensar vai começar a se adequar a um ponto que o teu espírito vai dizer para ela como ela deve reagir. Por isso que Jesus tranquiliza Jairo em Marcos capítulo 5, eis, versículo 35. E vindo um dos principais da sinagoga, disse a Jairo: não temas, creia apenas. Aquela palavra crer, naquele contexto de Marcos capítulo 5, é a fé pura de Deus, que tem um termo chamado sine qua non no latim, que significa sem isso não há como acontecer. Ou seja, Jairo não estava vendo o diagnóstico da filha, mas ele recebeu uma notícia sobre aquilo, mas ele não estava lá para ver como ela estava. Então ele precisava ter uma fé pura, genuína, para acreditar que ele ia chegar lá e algo ia acontecer. E os advogados aqui sabem sobre o termo sine qua non, né? Eu vi que a Marcela já se agitou assim na cadeira. Por quê? Porque sem isso não há como. E existem momentos na nossa vida que ver é a coisa menos importante. Eu vou repetir isso. Existem momentos na nossa vida que ver é o menos importante. E aí é que está. Você troca a sua forma de pensar. Por quê? Porque o seu sentimento só se manifesta quando ele encontra a possibilidade de reagir dentro da sua psique. Mas quando você começa a deixar a palavra cair no coração, é aí que entra a jogada de Deus. Por quê? Porque quando Jesus ele chega diante de Jairo e disse: não temas, creia somente, versículo 36, ele disse: não faça caso do que você está ouvindo. Por que Jesus disse isso para Jairo? Porque o sistema psique, ele é um lugar onde ele decide mostrar aonde está a sua crença. Seu sistema psique é o lugar aonde define aonde está a sua crença. Porque ou as suas emoções mexem com você, ou elas concordam com você. Você pode até ter emoções, mas elas não podem te ter. Por que andar dentro desse ambiente te coloca num estado de confiança? Porque a sua mente vai começar a ser convencida pela ação do teu espírito. E o teu espírito vai começar a colocar ela cativa. Ela vai perder a força da necessidade. E eu vou encerrar dizendo uma coisa aqui. Que quando Jesus ele começa a mostrar o outro lado da moeda para os discípulos, para Jairo, porque os discípulos estavam junto com Jairo, Jesus começa a mostrar para Jairo uma coisa importante. A única coisa que você não precisa nesse momento é ver. E sabe que tem pessoas aqui que estão precisando ver para crer? Quando na verdade você precisa crer, e então você vai ver. Porque ele disse, Paulo, levante-se. Não disse seja curado. Levante-se. Tá bom, não tenho perna, mas vou me levantar. A Bíblia diz que ele se levanta, se põe em pé e dá um salto. Existirão momentos que a sua atitude será o cartão de visita para mostrar para o diabo e para os demônios que eles perderam o acesso sobre aquela situação. Vai chegar o momento que o diabo vai olhar para mim e para você e vai dizer: acordou muito animado, lascou. Acordou muito confiante,
lascou mais ainda. Estufou o peito, agora me dei mal. Por que essas coisas vão acontecer? Porque na verdade Jesus, Ele ensina 2 vezes sobre a posição da sua estrutura emocional. Ele ensina em João 16:33, eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Depois que ele entra, no mundo tereis aflições, mas tende. E aí, tá tudo bem? Porque o diabo. Você acha que eu vou mostrar pro diabo alguma coisa? Diabo! Ah, mas aconteceu isso. Você não viu, minha filha? Aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender que o diabo precisa saber da sua reação. É por isso que todo dia eu acordo e ó, virei meme já, lascou. Vai vir figurinha, vai, tenho certeza. Vou fazer de novo, só de raiva. O pessoal dos anos 60 já está assim, né? Não é isso não. Vamos lá, rapidinho, para encerrar. Por que eu estou dizendo essas coisas? Virou bagunça. Vamos lá. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o diabo precisa de uma autorização. E essa autorização é a sua estrutura. Ele quer ver se você realmente continua crendo e recepcionando aquilo que Deus te disse. E ele vai saber olhando para você, porque se fé foi vista por Paulo, incredulidade também pode ser vista. Paulo viu que aquele homem estava cheio de fé. O que o diabo está vendo quando te vê? Ah, sabe como é, né? Eu acordei meio deprê hoje. Deus me deu sentimento, né? Deus me deu emoções. Não, essas emoções Adão deixou. A de Deus não são essas. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque existe uma concordância entre sua posição e a palavra que você recebeu. Porque Deus tem definido algo sobre você, mas é você quem define como essas coisas vão acontecer. Porque a sua postura é ela quem precisa se adequar com aquilo que você recebeu. Por isso que a fé, ela é uma ferramenta que leva você a trocar de posição. Suas condições não vão concordar com você em alguns momentos. Elas vão até se opor. Mas se você permanecer nessas coisas. E Tiago diz, no capítulo 1, versículo 3, ele diz, porque a fé ela produz perseverança. Versículo 4, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que sejais, não está falando sobre Deus, está falando sobre alguém que tem fé, a fim de que sejais íntegros e maduros, sem que lhe falte coisa alguma. Peça porém com fé, versículo 5, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que vai de um lado para o outro, agitado pelo vento. E ele diz, não pense tal homem ele entra dizendo, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. E no versículo 7 ele diz, não pense tal homem que conseguirá receber do Senhor alguma coisa, se você não tiver fé. E receber não é Deus criar coisas para vocês e nem para mim. Receber sou eu acessar coisas que Ele já criou. Então fé tem um outro degrau, perseverança. A fé é a posição que você tem em relação às coisas. A perseverança é você reinar sobre a situação, não ela reinar sobre você. É por isso que quando nós começamos a submeter os nossos pensamentos na palavra, Deus começa a nos dar condições de perceber que o nível das nossas crenças estão fazendo a gente conseguir enxergar coisas que estavam aparentemente distantes, mas é que nós não tínhamos visões suficientes para se apoderar delas.
É por isso que quando você olha em Gênesis, lá no capítulo 32, você vai ver a Bíblia dizendo sobre Agar e o seu filho no deserto, a ponto de morrer de sede. E o que a Bíblia diz? Que quando os olhos dela se abriram, então ela virou a fonte do lado dela. Veja, Deus não está trazendo as coisas, elas já estão prontas, mas é você quem define a forma de nivelar a sua forma de crer com aquilo que Deus já te deu. Deus está nos levando nessa noite a perceber que nós fomos levados a um nível em que nós começaremos a provar de coisas que pareciam que estavam distantes, mas elas estão mais perto do que você imagina. Quando a sua fé começa a se desligar da sua condição emocional a ponto dela ser influenciada, você começará a perceber que Deus, Ele poderá sim, e Ele vai usar a sua forma de pensar, Ele vai usar o seu intelecto, mas o seu intelecto não pode usar a fé. O seu intelecto precisa se submeter a ela. E sabe o que vai acontecer? Quando você e eu chegamos nesse nível, não há nada que possa persuadir mais a forma de Deus agir na minha e na sua vida. Quando você permanece em fé, irmão, não tem situações que corrompam você. Você recebe as coisas, e quando você recebe, aquilo já aconteceu, você não precisa ver. É igual quando você vai numa casa de eletroeletrônico e você compra aquela geladeira gigante de 3 portas. E aí você vai naquela casa de eletroeletrônicos, naquela loja, e você diz: eu quero essa, vou pagar à vista no Pix. E sabe o que acontece? Eles não dizem assim: tá bom, se vira, carrega aí. Eles dizem: dentro de tal prazo você vai receber. Não é assim? E você sai de lá com uma nota fiscal. Você sabe que a fé, ela opera dessa forma muitas vezes. O diabo está dizendo para você: cadê? Não estou vendo. Cadê? Você não está sentindo, você não está nada, mas você tem uma nota fiscal que comprova que aquilo já é seu, que comprova que aquilo te pertence, que comprova que aquilo não precisa ser tocado, não precisa ser visto. Mas quando você apresenta esse documento, e a Bíblia diz em Salmos 23, versículo 1: eu sou o teu pastor, de nada vai te faltar. Quando você olha no versículo 2, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Quando você olha em Filipenses 4:19, o meu Deus, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. E aí você vai em Isaías 45:1, o meu Deus, Ele vai diante de mim, Ele vai quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e Ele vem trazendo as riquezas das minhas mãos. Então você começa a ler a nota fiscal. Diabo, você não está conseguindo ver. Diabo, você está certo pela primeira vez. Você não está vendo, e eu também não. Gostaria de ler? Você sabia que o diabo tem razão em algumas vezes? Você não está vendo nada, realmente. Tô mesmo não. Mas tem algo comprovando aqui. Ela é suficiente. Ela é minha nota fiscal. Eu não estou vendo, mas eu a tenho. Eu não estou sentindo, mas já é meu. É por isso que a nota fiscal do crente é a Bíblia. Porque quando você começa a folhear a palavra, você vai começar a encontrar as coisas que Deus, Ele já te deu, as coisas que já te pertencem, as coisas que já se manifestaram no mundo do Espírito. É teu, pega o que 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 é teu. Amém, gente? Amo vocês. Deus é bom. Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro.
E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida.